o Gabigol. Né? Você manda lá o Gabigol. Gabigol não vai, não. Ele não fez nem exame. Não fez nem exame. O nome é esmo. O nome é esmo. Em vez de mandar um ser humano que vai poder correr, né, sérios riscos de ter um... Porque, veja bem, você está indo para Marte, né? Você está numa nave espacial, você está fora do campo magnético da Terra. O Sol decide dar uma cuspida maior, não tem nenhum não tem jeito proteção de defender, nenhuma. né? Não tem proteção nenhuma. Então, Não, e é até bom mandar esse organograma para saber qual o efeito. Isso. Se no caminho tem uma tempestade falei, solar, exatamente. qual vai ser o efeito? É isso. Então, a minha ideia é exatamente... É como se fosse o... Antigamente, você não mandava o passarinho na mina? Conhece a história, o canário? Você põe um canário para ver se está saindo gases. Isso, né? Se ele monóxido morrer, de carbono, que o canário caiu, pum, tu vaza. sai correndo. Nós íamos mandar um canário organoide para Marte, ou para qualquer missão espacial, primeiro. E aí você ia fazer uma dosimetria, né, biológica, e não de um detetor de valor de radiação, porque os efeitos dos raios cósmicos intergalácticos, os efeitos do Sol, campos magnéticos, sei lá da onde... Né? E se tiver alguma coisa que que passa a interagir com o tecido orgânico nesses lugares aí que a gente não estava preparado e não fez um sensor para ele, é possível também? Não, é possível, mas você tem que pensar nas coisas que a gente sabe que afetam o DNA da célula, que afetam os neurônios. Os parâmetros, né? Mas por isso que eu falei, não pode só mandar organoides de um tecido só. Você tem que mandar organoides de vários órgãos vitais, coração, pele, coisa dentro, pâncreas, interno, né? Então, na realidade, você cria um híbrido. Agora, Você cria um robozinho híbrido. Qual que é a visão disso, da questão de contaminar Marte? Bom, contaminar Marte, qualquer coisa que você puser lá, viva, você tem a chance de transmitir alguma coisa para lá, né? E a gente não sabe o que tem em Marte também, né? Isso. Nós não temos ainda. Por isso que eu digo, antes de mandar o Gabigol, não que eu tenha nada contra mandar o Gabigol, então, aqui entre nós, mas antes de transformar o Gabigol em astronauta e mandar para Marte... Então a gente poderia usar o Davinho nesse exemplo? Não, Davinho não. Ué, Davinho, mas tu não tem nada não, contra. Davinho não. Davinho é heróico, Davinho é épico. O Davinho fica na central de comando mandando sinais. Tá bom. Tá bom. Aliás, você lembra que ele assistiu, né? Aquele primeira vez que eu vim aqui, nós estávamos falando disso, o cara estava assistindo e mandou uma mensagem, né? Grande Daverson, se estiver assistindo, um grande abraço. Mas você vê, então, do ponto de vista tecnológico, para mim isso é estimulante. Porque você vai salvar muita gente. Se você quiser um dia ter uma colônia humana em Marte, antes de você mandar qualquer gente para lá, você vai saber quais são os riscos e que tipo... E fora os efeitos que a gente já sabe que o ser humano sofre com os astronautas, que voltam tudo ferrado. Não, a gente liga, problema no ouvido, Mas é isso, no olho. O último livro que eu li de medicina aeroespacial, que é muito interessante, ele fala o seguinte: os caras que foram para a Lua saíram um pouco, né? Não totalmente, mas saíram do campo magnético, mas eles ficaram muito pouco tempo. Foram 2, 3 dias que eles foram e voltaram. Não é o tanto de meses que não a gente são está meses, propondo. E outra coisa, não são meses expostos, né? Porque esses caras foram para a Lua e voltaram para a Terra rapidamente. Não se tem certeza de quem for para Marte vai conseguir voltar. Tem essa outra coisa. Eles falam que a primeira viagem é só de ida. Né? Exatamente. Não se tem certeza que alguém vai algum dia poder viver em Marte alguns meses e voltar para cá por uma série de fatores. Gravidade, falta de gravidade e tal. Né? Porque seu músculo, seus ossos, seu coração, vai tudo atrofiando, né? Aí, nesse caso, esses organoides aí seriam essenciais mesmo para mim. E mediria tudo isso. O quanto que um músculo sofre músculo com uma cardíaco. dessa. Você põe lá um organoide de músculo cardíaco. Você vê quanto é que a potência desse músculo é afetada tanto na viagem, no pouso e na vida lá dentro, né? Então, o que é a beleza dessa ideia? Primeiro, essa ideia envolve astrofísica, envolve neurociência, envolve medicina, engenharia, robótica. Ou seja, IA também aí. IA também, envolve estatística. Para processar tudo isso, exatamente. Né? Então, o que falta, na minha modesta opinião, hoje em dia no mundo científico? Eu estava conversando isso com o Ronald, com o meu personagem aqui. Síntese. Você não tem síntese. Todos nós viramos especialistas que sabemos tudo do nada. Entendeu? Então, você não consegue conversar com um astrônomo. Eu não consigo. Né? Quando eu chego para o astrônomo, eu falo, não, me explica um pouco mais como os campos magnéticos existem em todo lugar, em diferentes formatos, diferentes energias. Será que o campo magnético da Terra não afetou a evolução do cérebro animal? Porque, né, 4 bilhões de anos atrás,
o barato começou, né, a impingir, né, na matéria orgânica. Eu contei aqui outro dia, a ressonância de Schumann dos raios da atmosfera tem o mesmo espectro de frequência do cérebro de todos os animais que existem na Terra. É coincidência? Ou teve algum tipo de relação causal aí? Né? Você não consegue fazer essas perguntas hoje em dia. Porque o cara que é na minha universidade, 30 anos na Duke, o cara que era o papa do mundo de eletromagnetismo falou, não me interessa por cérebro, não tem nada a ver com isso. Entendi. O cara não conseguiu sentar na mesa só por diversão. Entendi. Você entendeu? Para conversar. Essa multidisciplinaridade, né? Essa multidisciplinaridade está sumindo. Ela está desaparecendo. Então, um cara como Charles Darwin hoje não teria chance. Entendi. Entendi. Não teria chance. Você desenvolveu para isso a forma como a academia se organiza? É isso que você está dizendo? Eu acho que a academia ela sofreu um processo de atomização. Tá. O sucesso da física do começo do século deu a entender que o reducionismo era a saída de tudo. Então, o que era a solução? Você quer entender o cérebro? Vamos picar o cérebro. Vamos picar até que a gente vê uma célula. Quando a gente achar a célula, nós vamos achar os mecanismos que explicam o todo. Pode esquecer. Estamos 125 anos tentando, não deu certo. Né? Eu sempre falo, é como tentar explicar o ecossistema da floresta amazônica uma árvore de cada vez. Pode esquecer. Tem que ver o todo, né? Tem que ver o todo. E o que é mais... O que o Ronald é especialista nessa área é que algoritmos, matemáticas, estatísticas que se aplicam a um nível de organização não se aplicam ao outro. Tá? Então, a linguagem da mecânica quântica não necessariamente vai se aplicar a tentar entender o cérebro como um todo. Tá? Então, a academia, as universidades como um todo, elas se atomizaram. E você não consegue conversar com o cara da porta do outro lado. Ficou um monte de especialista só num pedacinho aqui. Isso. Cara. Esse aqui, cara é um o outro super é aqui. especialista naquela parada muito específica. Por quê? E a Porque relação entre essas coisas não mas tem. por quê? Porque as recompensas só vêm para quem atinge o pico da carreira sendo um especialista do todo, do nada, você entendeu? Então, eu senti isso muito. Quando eu falei nos Estados Unidos que eu ia fazer Aliás, nós completamos 10 anos do chute da Copa. Foi agora. Verdade, Eu mandei até mensagem, eu até repostei lá. Eu vi, obrigado. Eu falei com a... O problema é que daqui uma semana é os 10 anos do 7-1. Esse é outro papo. Vou ficar no chute só, que foi maneiro. Só no chute. Mas então, quando eu comecei a fazer o projeto em 2012, para a gente poder fazer o chute que eu queria fazer aqui, queria fazer na Copa, para mostrar que o Brasil não é só perder de 7-1 da Alemanha. O Brasil faz ciência também. Foi uma dificuldade imensa encontrar pessoas abertas a discutir a ideia que nós íamos integrar robótica, neurociência, ciência computacional, íamos fazer um híbrido, uma interface cérebro-máquina híbrida, né? Eu encontrei os meus grandes amigos, né? Mas as pessoas fora daqui, todo mundo olhava e falava, a troco do quê? Eu falei, nós temos que mostrar que a gente pode fazer 25 milhões de pessoas andarem, né? E outra coisa, eu estou escrevendo uma coluna sobre isso agora. Nesse instante, a Fundação Bill Gates publicou um paper dois meses atrás. Depois da pandemia de Covid, 3,4 bilhões de pessoas, 43% da humanidade, sofrem de algum distúrbio do sistema nervoso central. É a sequela mais grave, né, que pegou, né? E não é só a pandemia, tá? Tem outras coisas que estão acontecendo e eles fizeram o maior levantamento epidemiológico jamais feito. Parceiros no todo mundo. A lista de autores você não vê no começo do trabalho. É um apêndice de tantos autores. São várias páginas de autores. E eles têm agora a estimativa mais precisa. E não inclui nessa estimativa doenças psiquiátricas. Que é outro bilhão. Fácil. Tá? Então nós estamos falando metade da humanidade com doenças neurológicas. E não adianta a gente pensar que a solução só reducionista não vai ter um silver bullet, como a gente fala. Né? Nós vamos ter que pensar de outra maneira. Né? Porque antes do AI fritar o nosso cérebro, pode não ter cérebro daqui a 50, 60 anos. Então, como é que é essa tua visão da inteligência artificial, de onde ela vai chegar, te influenciou nesse livro aí? Então, eu contei para o Sérgio na primeira vez, isso é importante fazer um disclaimer, né? A primeira vez que eu falei que eu estava escrevendo esse livro foi a primeira vez que eu vim aqui. Faz um Acho tempo, que você lembra legal, disso. lembro. E já combinou comigo que o lançamento vai ser lá no Sem Fim. Legal. Um dos. Tá chegando. Então, mas eu vim aqui, nós estávamos conversando, e eu falei, lembra? Eu estou escrevendo um livro, porque é o seguinte,
Eu li ficção científica a vida inteira, e a ficção científica sempre é 50 mil anos no futuro, 3 mil anos no futuro. Eu falei, não, eu quero Igual diz um amigo meu, nós nunca estamos na véspera. cara. Nunca estamos na véspera da ficção científica. Tem um amigo meu que fala assim, pô, mas tal coisa. Cara, a gente nunca tá na véspera, cara. É amanhã que vai acontecer tal coisa. A nunca. única exceção, as poucas exceções, é um autor americano que eu adoro, que é o Kurt Vonnegut. Tá? Diferente do Arthur Clarke e do Isaac Asimov, ele escrevia ficção científica um pouquinho ali na frente. 10 aninhos, 20, né? Aí eu falei, não, eu acho que a pandemia estava começando a ficar sério. Eu falei, não, eu vou ter tempo. Eu decidi escrever um livro de ficção científica de um futuro muito próximo, 12 anos no futuro. Quando todas essas crises, segundo o meu cálculo, a climática, a crise política, econômica... É no próximo ciclo, então, né? Do Sol, no próximo ciclo do Sol. Tá, beleza. Quando tudo isso converge, daqui a 12 anos, e o que vai ser esta sociedade eletroeletrônica digital, quando algo que parecia sem nenhum significado atinge uma tragédia natural, está na capa do livro, não vou dar mais dica, atinge um nível onde o nosso querido Deus Ra, que é como os egípcios chamavam o Sol, olha para nós e fala, vocês construíram essa magnífica sociedade elétrico-eletrônica digital, eu vou acabar com tudo. Eu vou dar um erase nesse barato. E vamos ver como vocês se viram. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque foi a única forma, como cientista, se eu escrevesse um trabalho científico sobre a probabilidade dessas crises ocorrerem em 2036, quem ia ler? Ninguém. Muito provavelmente. Porque você vê um livro de ciência ou vê um trabalho científico, você já se... A maioria das pessoas. Né? Ixi, difícil de ler. Não vou conseguir ler, não sei matemática. O que mais me dá nos nervos é o cara na transmissão de futebol querendo somar os minutos que vai ter a mais, ele fala, eu não sei matemática. Ele não sabe aritmética, né? Porque ele não sabe somar. Eu sou de humanas. O cara eu sou de fala humanas, assim, eu não sou sei de humanas. matemática. Cálculo não é bom comigo, não. Quando minhas filhas chegam e falam assim, porra, eu não gosto de matemática, pai, não sei o quê. Pô, não é que você não gosta de matemática. Mas matemática o tempo inteiro. O tempo inteiro. É que o ensino de matemática não é um ensino lúdico. Então você cria anticorpos, todos nós criamos, porque é o que eu sempre falo, eu tive que decorar a equação do segundo grau e como solucionar, não entendia por quê. O que tinha aquilo a ver comigo, também, né? Se você agora vai lá e descobre como é que essa equação de segundo grau foi derivada, por que ela foi criada, com um cara em Bagdá que criou o barato para poder calcular testamento, herança, divisão de terrenos e criou uma linguagem universal. Aí você começa a falar, esse barato é sensacional, eu vou calcular juros, eu vou calcular não sei o quê. Né? Falta a escola fazer essa ligação, isso aí falta. Falta você, como a gente fazia nas escolas lá em Natal, soltar foguete de garrafa PET e ver que é uma parábola. A queda do foguete, aí o cara nunca mais esquece a equação do segundo grau. Então, eu decidi escrever um livro de ficção científica, primeiro porque eu gosto do gênero, e eu não queria escrever um livro, por exemplo, como Three Body Problem, tá? Que é um barato... Eu li a trilogia inteira depois, não antes. Li depois. É legal, hein? Não, eu li os 4 livros. Eu li os 3 do cara e o do fã que escreveu o final. O final não é escrito pelo autor original, é para um fã. Mas tá? é legal. É bom, eu gostei. Mas eu queria escrever um livro que as pessoas pudessem ler e falar, meu Deus, é daqui a 10 anos. Tá chegando, aqui, mano. Tá aqui, o que nós vamos fazer? Né? E aí eu criei esse enredo, claro que tem coisas inventadas também, porque ninguém é de ferro, né? Para mostrar que matemática, ciência, todos esses baratos, como você falou, você vai na cozinha e faz alguma coisa na cozinha, você está fazendo química. Ninguém fala isso para você, mas você está. Claro. Tá? Você está fazendo uma pizza, você está fazendo macarrão, você está fazendo química. Quando a água do pote começa a ferver e o macarrão muda de configuração, dava para você estudar física e química na cozinha. Se a gente tivesse um mínimo de boa vontade, a gente ensinava a molecada que... Né? Que é a parte lúdica, né? A parte lúdica. Se envolver, aplicar aquilo na tua realidade. Eu conversei com um físico famoso muitos anos atrás, aliás, ele ganhou o prêmio Nobel por descoberta dos exoplanetas, né? O suíço, né? Nós estávamos no mesmo dia entrando na Academia Francesa de Ciência, ele e eu. O Queloz lá, não? Isso, o cara da Universidade de Genebra. Ele sentou do meu lado e tinha um alemão falando na nossa frente que não parava de falar. E tinha jogo do Brasil contra a Coreia do Norte na abertura da Copa de 2010. E eu falando pro cara, eu preciso sair para ver o jogo. E ele fazendo piada comigo do alemão, que não parava de falar.
E ele é o cara que descobriu o primeiro exoplaneta, né? Ele falou, nossa, a gente podia ensinar física na cozinha, né? Eu falei, nós podemos ensinar tudo. Matemática, química, né? Porque, né, você vai comer o pastel, você vai entender a importância de saber o porquê o pastel infla quando você põe lá na gordura, né? Mas é. Então, E fica gostoso pra caralho. Depende, se for aqui da Feira de São Paulo, é excelente. Então, eu acho que foi um exercício sensacional para mim de casar as coisas que eu gosto, né? Astrofísica, amadoristicamente, eu não sou profissional. Astronomia, vamos dizer. Neurociência e a visão de que a única salvação da nossa querida espécie é ter outra renascença. Outra renascença humanística, não tecnológica. Bom, precisa mesmo para isso acontecer. Um hard sci-fi, então, o livro, né? É um hard, né? Hard sci-fi que a gente fala, né? É um hard sci-fi, mas ele é, como a minha mãe que revisou, que é escritora profissional, a dona Giselda Nicoleles, ela falou, eu não parei de virar a página. Então tá tudo bem. Então né? tá tudo bem. E ela escreve para criança. Tá. Dona Giselda tem 150 livros para criança. Então, se ela falou que ela virou a página, e ela é durona, entendeu? E tá programado para quando? Ele sai em agosto. Agosto? Em julho ele vai estar na pré-venda online, mas em agosto eu vou começar. E eu tô tentando girar, falando por ele. E não só aqui, né? Ele sai quase ao mesmo tempo na China. Na China? Por incrível que pareça, a minha editora chinesa de livros científicos adorou. Que legal. E eles estão promovendo lá como uma outra visão do Three Body Problem. Que maneiro! Essa é a minha editora, né? Então eu vou ter que ir para a China. Tem que fazer um encontro com o Xixi Liu lá. Não, seria sensacional. Eu falei para ela. Vocês dois lá numa mesa, num podcast aí, ó. Ele é da nossa geração. Aí, ó, vamos trazer o chinês aí, Igor. Vamos, porra. O cara ele é um cara interessante. Ele é um cara interessante. E agora, você leu o livro, né? É que ele precisa falar inglês, né? Você leu o livro, não leu? Eu li. Não, eu vi a série. Não, a série não tem... Esquece. Baixa o livro, leia os 3 volumes. É outra coisa. Tá. Agora, geralmente eu sugiro, posso fazer uma sugestão? Claro, eu não entendo nada de comunicação, mas eu vou fazer uma sugestão. Tinha que se fazer um podcast só do Three Body Problem. Eles já fizeram, pô. Eu fiz. Não, mas tem que ser, não é só de gente de física. Não, mas nem foi com a galera lá do Flow Games. Então, mas a minha sugestão é diferente. Eu acho que aquele livro tem múltiplas mensagens cifradas. Sim, muitas. Ele não é só um livro de ficção científica. Ele tem, inclusive, mensagens geopolíticas naquele livro. O começo inteiro é geopolítico. Na verdade, boas páginas dele são geopolíticas. Não, o primeiro volume. O primeiro volume inteiro. Porque imagina, para pensar. A mulher astrônoma, tá lá porque, só para o pessoal saber, quem viu a série Netflix, né? Um grande problema, que até incomodou os chineses pra caramba, que eles estão tentando barrar a segunda temporada, que não sabe se vai ter, é que eles mandam, né? Tudo lá para Inglaterra. Não é feito na China. Não é feito na China. E o livro todo, né? O primeiro livro quase inteiro, ele se passa na China num período terrível. Não, né? Revolução Cultural. História, né? Mas para pensar. Você é uma astrônoma. Seu pai morreu na Revolução Cultural. Um grande físico que foi morto, literalmente. Pelos alunos, tá? Aí você está isolado no maior observatório, no meio de lugar nenhum. Caralho. Você recebe uma mensagem alienígena. Aí antes você dá a dica de como fazer. Eu sei, mas claro, ela mandou uma. Eu não quero tirar eu quero que as pessoas leiam, né? Mas ela conseguiu mandar um sinal usando o Sol como amplificador, para que se tivesse alguém aí fora, porque eles achavam naquele momento que o governo americano, a prioridade do governo americano era descobrir se tinha vida alienígena ou não. E a China tinha que competir com isso, tá? Então ela descobre um meio, que é uma descoberta sensacional, de mandar uma mensagem via o Sol amplifica a mensagem e manda, e ela fica esperando. Mas aí para mim tem uma mensagem nisso aí. Exato. Que é foda. Porque ela vê o pai ser morto pelos alunos. Exatamente. Ela é traída pelo cara que ela passa isso aí e fala, não, o cara fala na frente e tudo. E o que acontece com ela? Ela perde totalmente a crença na humanidade, cara. Mas é isso que eu ia chegar nesse ponto. Vai a mensagem, certo? Aí de repente vem uma mensagem de volta. Escutamos você, mas não responda. Porque se você responder, os bandidos daqui vão tomar conta e destruir a sua civilização. O que ela faz? Menos de um segundo. O que ela faz? Mesmo, cara. Pum! Responde! Para pra pensar. Você tá no meio de lugar nenhum. Você é um indivíduo. Tem 9 bilhões de pessoas na Terra. Pra ajudar, porque que deveriam participar. O cara fala, não responda, porque o meu chefe vai
vai descobrir onde vocês estão. Ele vai vir com tudo pra cima de você. Vai vir com tudo. O que ela faz? Pum! Ela não consultou o irmão, o chefe, o marido, nada, ninguém. Ela cara, isso aí é muito. Essa mensagem do livro, de tudo, não é é muito poderosa? Foda. Ela perde a crença na humanidade total, cara. E ela total. ela cria um culto, instantaneamente. Ela cria um culto que os extraterrestres são melhores que nós. Então, mesmo que eles aniquilem todos os seres humanos, vai ser melhor. A gente já se aniquila, não se aniquila? Então, cara, que vem os outros aí matar. Mas isso diz muito. Isso diz muito. É uma outra metáfora cultural que muita gente lê o livro e nem percebeu isso. Mas isso aí, quando é no livro que é na China, tem uma visão. Quando eles passam para a série que é na Inglaterra, isso aí fica meio diluído ali. Imagino. Aí a galera não percebe muito isso, né? Porque quando você pega o livro para ler e aí você vê isso acontecer na China, aí sim é a perda de total descrença na humanidade total, cara. Entendeu? Não, que é tudo ferrado. Tem vários momentos nesse livro, por isso que eu acho que as pessoas têm que ler. É um livro muito bem escrito. Aliás, é um dos poucos livros, trilogias que eu li na minha vida, que você não tem certeza absoluta que quem escreveu o primeiro livro escreveu o segundo ou o terceiro. Porque os estilos são totalmente diferentes. O primeiro livro não é grande coisa, mas te dá o background. Quando você entra no segundo livro, você fala, opa, mudou tudo aqui. E as tomadas de decisão, se eu fosse um cara que estuda geopolítica, eu ia ler esse livro com lente, porque é nos momentos de tomada de decisão que você vê como é o processo. Tem vários. Quando mente, quando o cara descobre que está mentindo, né? Não, que é uma outra fase também. Quando as espaçonaves que sobram percebem que não vai ter energia, não vai ter combustível para todas sobreviver, instantaneamente uma tenta destruir a outra. Só que são aeronaves... Que isso é uma hipótese no paradoxo de Fermi mesmo, né? Isso. Das naves Eu ia falar isso. O paradoxo de Fermi, ele nunca menciona, né, no livro. O paradoxo de Fermi é que a gente não encontra outras civilizações avançadas porque elas acabaram com elas mesmas antes da gente poder encontrar. Uma das hipóteses, né? É uma, né? Mas eu acho que esse livro ele é sensacional não só pela ficção científica, mas pela completa... Eu li esse livro muito rápido, mas tinha horas que eu parava e falava, não acredito. De vez em quando eu volto lá e dou uma olhada em algumas falas, porque é muito legal. Leiam, galera. Leiam. Tem muita letra, principalmente o terceiro. Mas é melhor... leia. Mas é muito melhor no livro do que na série. Sim, muita com certeza. Letra. A série é uma... Mas série... é isso que eu digo. Mas tem alguma figura? Não tem figura. Não, tem. Tem alguns desenhos. Tem os desenhos. Mas a série chinesa, o senhor chegou a ver? Mas tem mais figura ou mais letra? Porque a série tem mais letra. Mas a série chinesa... Não vi. A série chinesa é melhor, viu? Tem uma série chinesa? A série... É porque assim, a série original mesmo é chinesa. Tem no YouTube, tá, galera? Teve um cara que morreu. Ela tem 30 episódios, tá? A série chinesa no YouTube. Eu não vi a série chinesa. Eu sei de uma coisa. Você tocou no ponto essencial, porque esse é o contraste que eu quis fazer. Eu não conhecia o livro, tá? Eu li só depois que a prova já tinha ido, quase. Eu não mudei nada depois que eu li os livros para isso aqui, mas porque o ponto essencial do livro é a perda na crença da humanidade. É isso. Isso para mim, isso aí é o tema do livro. É o tema, mas começa no primeiro capítulo, com a astrônoma, né, que nós estamos falando. O meu livro é o oposto. Mas ali você tem um começo, você fala, Claro, mas ela vivendo naquele momento ali e tal, mas aí as coisas que vão acontecendo. É um motivo que se repete. Isso aí, é isso mesmo. Eu quis escrever um livro numa direção oposta. Entendi. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E a ingenuidade humana, a inteligência humana, a natural, a orgânica, é tão sensacional que ainda dá tempo da gente se reinventar. Aí, ó. Entendeu? É a pergunta que eu faço para todo mundo, quando o pessoal fala, não, porque tem mudança climática, tem isso, estão vendo aquilo e tal. Aí a pergunta que eu sempre faço é a seguinte, o quanto você confia na humanidade? Até onde a água vai ter que chegar pra galera ter que falar, galera, o negócio é o seguinte, nós estamos no mesmo barco, cara. Não falta muito, né? Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Sim. No Rio Grande do Sul, as imagens iniciais, a sensação que tinha que era uma bomba atômica. Foi uma bomba climática, não foi atômica, mas o grau de devastação, não em termos de mortes, né? Mas em termos de devastação física, né? Então, o problema está lá até hoje. Sim, vai demorar. Agora que vai ficar pode feio, esquecer, isso são décadas para recuperar. Porto Alegre, as cidades. Eu tinha estado no Rio Grande do Sul no começo do ano. Eu também estive lá. E foi, cidades que eu vi, que eu passei, que eu fui dar palestra. Quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito.
lugares que sumiram, né? Basicamente. Então, e isso, o Brasil tem 8 mil quilômetros de costa. Isso pode acontecer no Rio de Janeiro, pode acontecer em Santos. Aconteceu no litoral de São Paulo. No litoral em São Sebastião. Aconteceu antes no Rio de Janeiro. Mas eu digo na mesma magnitude, né? Mas, fala com a sua editora chinesa lá, vamos trazer o chinês aqui. Vamos ver se ele fala inglês. Aqui, né? O Igor é fluentíssimo em inglês. Pô, vocês fazem o podcast inglês, então. Pronto, vocês três aí, ó. Em chinês eu não me viro, mas em inglês eu consigo. Ele deve falar inglês. Não, eu acho que nessa altura ele deve falar. Ele já fala. Não, aí seria o podcast, hein, cara? Mas o mais curioso é que... Mas é complicado isso aí, né, cara? É complicado. A pirâmide também era, né? Não, o mais divertido foi que em 2019 eu fui para Pequim para falar no Congresso Mundial de Ficção Científica, como cientista. Eu fui dar uma palestra, legal. Assim, né? Eu e o cara... Estou esquecendo o nome dele, que ganhou o prêmio Nobel pelo grafeno, né? O cara inglês que ganhou o prêmio Nobel. Então ele falou sobre grafeno, eu falei sobre neurociência, né? Nunca poderia imaginar, né, que eu estava falando com uma audiência que provavelmente, eventualmente, vai ler um livro de ficção científica. Né? Ó, que maneiro! Né? O mundo é pequeno. É, né? A volta, né? A reviravolta aí do mundo. Aí. Tá vendo? E o que dá pra gente ler? Como é que é a melhor maneira da gente ativamente ficar por dentro do que tá rolando com inteligência artificial e tal? Eu não tô falando só de ferramenta, não. Tô falando eu acho que tem que ser ler os livros que são realmente objetivos. Que estão sendo produzidos... Não, tem um atrás do outro. Né? Tem os livros mais antigos, né? Tem aquele... Tem o próprio aquele Walter Isaacson, né? Ele fez um livro muito legal dos desbravadores, eu acho que chama em português, se eu não me engano, que ele pega vários desses caras aí, começa com o Turing e tudo. Isso aí é um início legal. Lê livro do Turing é legal, entendeu? Que conta a história dele, porque ele na verdade, assim, eu não vou dizer que é o pai, vamos dizer que é o avô, né? Não. É o avô dessa história toda. E tem os livros lá que eu gosto muito, que são dos caras lá do MIT, que foram jogados, cara, quando eles criaram o negócio da IA. Esses caras foram jogados no porão do MIT, cara, e falaram, cara, vocês são uns malucos, cara. Vocês não vão ficar aqui não, vocês ficam lá escondidos. Não tem essa história. Tem. E lá os caras bolaram toda essa parada e tem o livro que conta essa história deles, que é o bastidor de tudo isso, cara. Isso aí, pra galera entender como que a gente chegou no que a gente chegou hoje, é uma coisa. E esses caras hoje são o quê? São os consultores da Meta, da Google. Mas tem muita gente ali, Minsky, todos esses caras que... Bom, eles prometeram coisas, o governo japonês acreditou que era a 5ª geração de computadores inteligentes nos anos 70. O Japão perdeu alguns bilhões de dólares porque nada deu certo, né? O primeiro grande livro, na minha modesta opinião, dos anos 60, é do Joseph Weizenbaum, que é o inventor do ELISA. Porque ele não só fala o que pode acontecer, e ele acertou muito do que ele falou, como ele fala dos perigos do que pode acontecer. Porque ele viu acontecer no laboratório dele, com a ELISA, que é um programa que parece que você está fazendo análise. Então, você digita lá, estou me sentindo triste. A Elisa responde, por quê? Aí você fala, porque meu time perdeu para o Palmeiras, não tenho chance alguma. Não é bem assim. Conte-me mais. Ou seja, nunca dá... Você é corintiano? Então relaxa que vai perder. Ela não nunca fala nada. Ela te faz falar. Faz falar. Não entendi. E o Weizenbaum conta como ele encontrou a secretária dele fazendo análise com a Elisa, os alunos dele. Ele começou a ficar preocupado, porque os caras estavam antropomoficamente tratando a Elisa como uma mulher. Então eles ficavam preocupados de não falar muito tempo para não se cansar. Aí ele chegava e falava, não, é um código. Eu que programei esse barato, né? Então, e ele começa a contar o que ele acha que vai acontecer. E ele tomou... Porque ele era um dos grandes caras. Ele era do topo, junto com Minsky, com McCarthy, né? Com os caras que inventaram toda essa brincadeira. E quando ele mostra os pitfalls do barato, os problemas que podem acontecer, os caras começam a ostracizar ele. A ponto dele ter que sair do MIT e voltar para a Alemanha. E essa história não fica muito clara, porque ele tem que voltar para a Alemanha. Por quê? Né? Eu acho que eu sei por quê. Né? Porque provavelmente começaram a cortar o financiamento dele. Né? Mas esse livro é muito impressionante. Esses caras sofreram muito com isso, né? Com corte de coisa. Não, esse é um mundo americano. Ninguém tem a menor ideia. Pessoal, cara, o que a gente está vivendo hoje, os caras que criaram isso, eles foram jogados na lata do lixo, cara.
entendeu? Se você lê aí esses livros aí desses caras aí, as histórias deles, cara, são assim, cara, nós somos, cara. Em 1990 eu fui fazer um curso em Trieste de um mês, que era promovido pelo Instituto de Trieste, que foi fundado pelo Abdul Salam, que era um prêmio Nobel de Física, que descobriu uma subpartícula, né? Um cara genial. Ele te dava um mês, você pagava sua passagem, você ficava hospedado no hotel do campus dele, que ele criou uma escola, né, de estudos avançados. Era um retiro lá. Era um retiro. E te pagava, eu não me lembro a quantia hoje, mas era algo em torno de $100 por dia. A comida era grátis, você comia no restaurante lá. $100 por dia, ou $50 por dia para você gastar como você queria. Comer em Trieste, tomar sorvete, comprar livro. E no primeiro dia ele reunia todo mundo e falava, olha, vocês estão aqui para explorar. E chamava os maiores... E eu tive o maior prazer na minha vida porque eu fui aluno em 1990 e voltei como professor 20 anos depois. Por 3 anos seguidos. E os professores ficavam hospedados no mesmo lugar que os alunos. Então você encontrava com o cara, né? Que era um papa, network acadêmico ali violento. Tomava café da manhã com o papa da não sei do que. E foram os alunos do Minsky, um dos alunos, o Tomásio Poggio, que é do MIT, que prometeu mundos e fundos quando eu era aluno. E 20 anos depois eu voltei como professor junto com ele. E numa das aulas eu comecei a minha. Estou aqui esperando há 20 anos o professor Tomásio pode me entregar o ouro que ele me prometeu quando eu vim como aluno. Né? Não aconteceu. Não rolou.